Programa Redzone. Fala, galera do Redzone! E aí, como é que vocês estão? Preparado para a loucura desse final de agosto, mês do cachorro louco? Eu acho que tem mais louco, não é só cachorro, não. As coisas que a gente vê, a gente liga a TV, liga a rádio, olha a internet, é só idiotice, cara, né? Ninguém tá chupando chupeta aí, não, né? Eu espero que vocês sejam um pouco mais evoluídos do que isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa onde esteja, importante que você está aqui conosco para mais um programa do Redzone. Eu, Alexandre Melini, falo um oi gigante para vocês e aqui do meu lado, Fernanda Matti. Vamos trazer mais um programa feito por especialistas. Trazendo os desafios do mundo digital, da segurança, da tecnologia. Trazendo luz aos cantos mais escuros da Dark Web. Mas nós vamos tentar fazer isso, o que a gente sempre tenta toda semana, com uma linguagem fácil, divertida, extrovertida, para que todo mundo entenda. Mas a gente nunca vai perder a dose de polêmica e acidez. Boa noite. Já manda a frase da semana, porque merece, né? Então, eu vou começar a coletar as coisas que ninguém se importa. E a gente vai começar essa semana com 3 coisas que quase ninguém se importa. Fumaça na água, poeira no vento e alerta de segurança. Tá? Isso daqui podia até dar música. Smoke on the water, dust in the wind e alertas de segurança. Mas são coisas que ninguém se importa, cara. É uma poeirinha no meio da ventania. Ninguém vê, ninguém se importa. Cara, é lá longe mesmo que tá a fumaça. Não é aqui. Ninguém tá nem aí. E assim vai. Cara, Dust in the Wind, fala o quê? O nego tá chupando chupeta, marmanjo com chupeta na boca. Falta de porrada, véio. Falta de pai. Tacando chinelo, fazendo curva, cintada de couro, manja? Borrachada, balinha de marmelo, né? E aí, os caras viraram retardado quando cresceram? Brincava de revolvinho de espoleta, todo mundo virou bandido por causa disso, né? Hoje a gente liga a TV, tem um monte de bandido falando em tudo quanto é lugar. Oh, você está acusando. Pô, tá assim, ó. Né? Se não é bandido, é o cara que defende seu umbigo. Né? Então tá difícil mesmo, tá difícil. Mas vamos ao que interessa, vai. Mindsec, 16 a 18 de setembro, tá chegando. Daqui 3 semaninhas. Então comecem a correr atrás de seus ingressos, porque o negócio é grande. 8.8 no Chile, de 2 a 3 de outubro. No Chile, para entrar, tá R$1.000. Então... Não é tudo isso, é menos, é bem menos. Só se pegar o ingresso super VIP. Mas não, custa é o ingresso menos. completão, que é R$1.000. Tem tudo, né? Não, mas tem a festa, tem... Tô falando tudo, né? Não, tá. E o menor, quanto que é o menor? Pô, agora eu não lembro. Eu sabia esse porque eu já debati com outra pessoa que estava reclamando do valor. Porque ele reclamou hoje para mim. Então deve ser por isso que eu caí no engodo do Vance. Claro, a pessoa já tinha reclamado comigo. Eu falei, faz a conta. Tá aqui, tickets, vamos lá. Fica aí. Fica aí que nós já vamos ver. Quanto custa o ingresso? Tá diminuindo a quantidade de espaço. Se é que isso aqui tá certo. General Venda, 35 mil chilenos. Vamos ver quanto custa. 35 mil chilenos. 35 mil chilenos para reais. Porra, vai, meu santo, mostra aqui. 35 mil pesos chilenos para reais. Cadê? Cara, 190, R$200. O mais simples. O mais simples.
A única coisa que você vai ter que sentar na mula agora para chegar lá na data, né? Não, mas então, o que acontece é o seguinte, pelo que eu entendi a brincadeira aqui, né? Como é que funciona? Ele vai ter todo o esquema de, sei lá, dos prazos, né? De primeira onda de ingresso, segunda onda de ingresso. O VIP te garante um lugar fixo dentro do auditório. Quando você pega a venda geral, você tem um auditório e você vai sentar onde tiver lugar, pronto, um abraço. Entendeu? O que o VIP te garante um lugar fixo no auditório. Dá para ficar de pé? Eu acho que sim. Né? Dá para sentar no chão? Também acho que sim. É questão, eu nunca fui, mas eu acho que daria para arriscar o mais simples. Eles fazem um teatrão lá, né, cara? É um teatrão assim. Mas acho que é legal. Bom, então não é milão, fui enganado por um cidadão que a gente conhece. Depois a gente puxou a orelha dele. Não é a primeira vez, falou comigo. Daí assim, se for o ingresso super, tá? Todo ingresso tem taxa também. Tem a taxa, sei lá, da administradora lá. Vamos colocar com a taxa da administradora, já que nós estamos falando isso daqui, já que o negócio é ao vivo. R$1.240, tá? É o que está mostrando aqui. Tem que ver quais são os outros benefícios para pegar e fazer valer a pena, né? Senão, com 200, 300 reais, você está dentro do evento. Pelo menos para assistir, você está dentro do evento. Caraca, o lugar é bonito, Alexandre. O lugar é bonito, hein? Parece um auditório daqueles de orquestra sinfônica. É legal pra caramba. É legal pra caramba o lugar. Entendeu? Isso eu tinha visto que era legal pra caramba. E depois, no finalzinho de outubro, tem a Eco Party, que foi antecipada entre 22 e 24. Eles aumentaram um dia, né? Está crescendo a cada ano, e por isso que, de acordo com as datas local e Diaba 4, ficou para penúltima semana de outubro. Então, Eco Party também não é tão puxado, não. É bem parecido com os valores, se a gente parar para pensar. Né? Então, assim, mas eu tenho que ir até a Argentina. Cara, programa-se, cara. Se organiza. Para a Argentina, Chile, não é tão caro você viajar, né? Você está utilizando um dinheiro que dá para você segurar a onda um pouco. Quando a gente fala de Estados Unidos, Europa, a gente até entende que dólar e euro vai dar um impacto maior. Mas a América Latina tem coisa muito boa acontecendo e dá para se desenvolver e deslocar até o local, né? Pensa como é que faz, tenta fazer um CTF para conseguir ter alguma vantagem, né? Tenta fazer uma palestra, alguma coisa que você possa participar, entenda como funcionam esses eventos, porque é interessante você ter essa oportunidade e, putz, é muito bom para o seu crescimento como pessoa, como profissional, como tudo, cara. Como tudo, contato, eu não tenho nem o que falar. Beleza? Ale, vamos lá, ó. Só para a gente dar a informação completa da Eco também, que eu acabei de pegar, tem 3 tipos de ingresso. Tem o ingresso do Comunidade, que custa $25, que te dá acesso às palestras, workshops e outras atividades, tá? Tem o que eles chamam de Legacy, custa $50. Vai ter um local exclusivo para networking com cafeteria. E tem o outro que é o que eles estão chamando de Campeão, que custa $250, que esse dá acesso inclusive, né, dá acesso a tudo, e dá acesso ao crachá eletrônico. Então, e é bem legal, viu, gente? A Eco Party cada vez está mais legal. Então, só para vocês ficarem por dentro e comecem a procurar antes desse negócio acontecer, para dar tempo de todo mundo se programar. Assim, tem um outro detalhe, eu acho que muito importante, não vá pensando que eles vão falar devagar porque você é brasileiro, porque você é estrangeiro, tá? Os eventos são na língua do país que acontece. Se o argentino ou se o chileno vier para o Brasil, nós vamos falar em português, na velocidade que a gente fala, que às vezes é até difícil para a gente mesmo se entender. O estrangeiro também não entende nada. Então, se você quer ir num evento desse, quer aproveitar um evento desse, tá? Agora, não dá tempo de estudar espanhol e conseguir aproveitar.
já programa para o ano que vem, já começa a fazer um curso de espanhol e de inglês, né? Para talvez poder aproveitar os eventos dos Estados Unidos também, porque senão é só dinheiro jogado fora. Nem comer direito e passear direito você vai conseguir. Cara, você lembra o Logan, né, compadre? Olha, eu não vou falar português, senão ninguém me entende. Se eu falar português, vocês vão entender menos ainda. Então, eu vou fazer a palestra em inglês e vocês se virem para entender. Não, mas, Alexandre, eu conheci um cara, um brasileiro, num determinado ano, que o cara chegou e falou assim, cara, meu chefe vai me matar, mas por quê? Ah, porque eu fui no treinamento, eu achei que eles iam falar devagar ou iam falar inglês, eles estão falando na velocidade deles, eu não sei o que o cara falou de nada, eu não sei que história eu vou contar a hora que eu chegar no Brasil do treinamento que foi pago para mim. É isso que a pessoa tem que pensar, né? É isso que a pessoa tem que pensar. E outra, né, compadre, tem uma coisa muito louca, né? Existem pessoas do Uruguai, do Paraguai, que vão fazer palestra lá, e eles falam o paraguaio, eles falam o uruguaio, que é diferente do argentinês também. Né? Você ser o portenho é completamente diferente do espanhol. Você entende muita coisa, mas você tem que começar a entender como as coisas funcionam, senão você vai quebrar a cara. Não é verdade, cara? É diferente, cara. Total, exatamente. É diferente. Então as pessoas têm que se preparar. É uma coisa só, tem que se preparar. Bom, vamos lá para as nossas notícias, né? De cara, o FBI... Essa história é muito louca, me chamou muita atenção aqui quando eu estava olhando para ela, porque o FBI está dando um alerta geral, né, que existem hackers russos explorando uma falha do Cisco que já tem 7 anos. Olha que sacada dos caras, né? E em cima do Cisco iOS, né, o iOS XE, a gente já falou de algumas coisas que ocorreram com o Cisco, de gente revivendo problemas antigos de Cisco. A gente já falou de máquinas Cisco que são descartadas de empresa com informações vitais. As pessoas recuperam, entendem como funciona o produto, para depois, se os produtos mais novos, que têm poucas diferenças, eles possam estar por dentro de como as coisas funcionam. E esse caso aqui, eles estão conseguindo ver que os advogados, que os invasores estão conseguindo se aproveitar desses dispositivos, né? Para colocar em massa arquivos de configuração. Então, eles entendem como que é a falha, conseguem ir além do entendimento ali simples de como as coisas funcionam e cara, explora mais do que você imagina. Por que isso acontece? Primeiro, muita gente não atualiza as coisas quando tem que atualizar. Muito equipamento é utilizado de forma... errônea, que a gente está falando aqui de toda semana, que tem o end of life, as pessoas não respeitam, eles só... a capacidade não está boa, eles diminuem, joga para o pessoal de developers. Olha que legal, developers com o mundo externo e os caras podendo explorar uma falha e invadir, pegar todos os códigos novos que estão sendo desenvolvidos. Parabéns, as pessoas não pensam. Então, isso daqui quando a Cisco recomenda essa urgência de aplicação de patches, desativação de equipamentos que já foram depreciados, não é à toa. A Fortinet faz isso, né? A Qualcomm faz isso, tá? Todo mundo faz. Só que quem que obedece, não é mesmo, Mati? É uma situação corriqueira que está acontecendo esse tipo de coisa. Então, Ale, assim, a primeira coisa que me chama a atenção é o seguinte, vamos lá. 7 anos de idade. 7 anos de idade... já vai na escola sozinho, tá? Já fala palavrão, sabe o que é certo e o que é errado, tá? Pensa só que é uma criança. Cara, 7 anos de idade, a falha está sendo explorada agora. Então é assim, tem muita gente que está ouvindo os alertas igual o Dust in the Wind, né? Poeira ao vento, porque não está ouvindo. Então é assim, a pessoa está a empresa, estão se colocando em risco. Esse é o primeiro ponto, se a gente pensar, né? Daí, assim, já começou a provocação aqui. Daí, o que acontece? A gente tem uma situação onde o criminoso está coletando arquivo de configuração em massa. Se eles estão coletando arquivo de configuração em massa, eles conseguem descobrir
talvez qual é o tamanho da sua rede, tá? Configuração, aquilo que você está tentando proteger pelas configurações do roteador. Se eles estão modificando essas configurações, eles podem receber o seu tráfego. Os ataques de man in the middle, homem do meio, eles podem acontecer por quê? Porque alguém tem acesso às configurações e está mandando a rota para outro lado. Dentro da empresa, você continua navegando. A hora que você for acessar o Google, você continua acessando o Google. Porém, se você não sabe que seu equipamento de 7 anos, né, 7 anos abandonado, tem alguém que está dentro dele, você acha que você vai perceber esse tipo de coisa? Então, isso aqui é um risco gigante. E daí, assim, nesse caso, eu não estou muito preocupado se é russo, se é americano, japonês, argentino, paraguaio, tá? Existe um problema aqui que está colocando em risco a empresa inteira, porque a parte de espionagem industrial, cara, pensa bem, o cara tentando mandar um e-mail sigiloso, né? Só que tem alguém que está acessando os dados. Agora você vai falar para mim, Fernando, mas tem o TLS, mas tem o SSH, cara. Depois de uma vulnerabilidade com 7 anos, e o cara mudou a configuração do seu roteador, a hora que aparecer qualquer alerta de segurança, essa pessoa, essa empresa, vai clicar. Claro que eu tenho certeza de que está sendo redirecionado para a Rússia, tá? E vai dar acesso para quem quer que seja. Então, não precise ir muito longe aqui. É assustador, é no mínimo assustador. Mas tem uma coisa pior, Alexandre. Eu não sei como é que funciona esse equipamento. Por quê? Porque a Cisco tem a licença que expira. Você é obrigado a pagar a licença do software. Eu não sei quais são as restrições quando você não paga, né, ou quando vence a sua licença. Mas tem mais algum tipo de restrição que o cara nem descobriu que tem. É sinistro. Eu vou além, cara. A gente sabe que isso acontece. O nego tá pagando e nem sabe o que tá pagando. Sacou? O cara paga, contrata um pacotão, tem lá 30 equipamentos, 15 deles tá depreciado, aí o cara continua pagando, ninguém fala nada, porque se eu falar vai parar, não é sempre... Toda hora é essa conversa, cara. Se eu for pôr a mão, vai parar. O que você falou acho que faz sentido, porque o cara ele pode pagar a licença e não necessariamente a atualização. Alguma coisa desse tipo, né? Eu pago a licença para continuar usando. Mas eu não faço atualização mesmo que eu tenha direito. Por quê? Porque eu vou ter que reiniciar o equipamento. Então, deixa o amiguinho de outro país tomar conta. Fazer o quê? Isso aí acontece direto, cara. E é triste, cara. A gente tá falando assim, o americano avisando que hackers russos. Mas a falha é para todo mundo. Não importa de onde o cara esteja. A internet, meu amigo. Né? Vocês ainda acreditam que vão controlar a internet? É sério mesmo? É sério mesmo? Né? Quem diz que tem a internet controlada é porque não sabe o que está falando. Se fosse tão controlado assim, acho que não teria hacker da Coreia do Norte. Você concorda comigo, Amado? Eles estariam fechados no mundinho deles. Exatamente. Né? Mas... Olha o que o Henricão colocou para nós aqui. O Fartgate, quando não paga a assinatura, perde todas as assinaturas de vírus, spam, não sei o quê. Então, aí o que o cara faz? Ele paga. Não. Ele paga, mas não atualiza, Henrique. Mas não, Alexandre, vamos lá. Você consegue funcionar a sua rede sem uma assinatura de antivírus, sem uma assinatura de spam. Porque tá ligado. De site, entendeu? Então, nós estamos falando de roteador da Cisco. Então, se o cara não parar a rota, não tem jeito, vai continuar funcionando da maneira mais simples, né? Mas sem os controles de segurança necessários. Só tira o cadeado do portão, exatamente. Os caras são muito orelha, cara. Meu Deus do céu. Eu não sei nem mais o que falar. E outra, a gente sabe muito bem que até hoje tem nego caindo no golpe da loteria, tem um e-mail do africano com a família exilada lá no... Já acabou até... Tem um monte de conflito na África, né? Mas eles ainda estão falando aquele do
como é que era aquele que teve lá? Do que era mesmo? Era que morreu um monte de gente, esqueci agora, deu branco. Angola, né? Em Angola, mas eles esquecem, cara. Né? Chega e-mail, eu vou ajudar. Tem nego se caçando com o Brad Pitt, se caçando com o Tom Cruise, não é verdade? Então vai fazer Sim. o quê? Né? Para cada esperto tem 50 idiota ali batendo palma. Vai fazer o quê? É o mundo, cara. É triste, cara. É impressionante quanto a tecnologia da informação, principalmente no que diz respeito à segurança, ela está ficando totalmente vulnerável a idiotices. A gente está cansado de falar aqui de profissionais capacitados, mas, sei lá, o povo precisa acordar mais para a vida. Agora vamos a outra. A Plex. A Plex também está visando todos os aviões. Olha que absurdo, cara. Eu sou provedor de serviço, eu tenho equipamentos. Aí eu falo assim, meus queridos compradores, usuários e clientes, por favor, agora, imediatamente, estamos com um problema que foi detectado, vai lá e coloca um patch que nós disponibilizamos para todos gratuitamente em nosso site. A versão corrigida é 1.42.1.1000. Né? Cara, vai? Não vai, velho. Não vai, deixa a coisa acontecer. E aí, está lá um monte de problema acontecendo com a Plex Media Server também. Isso aí impacta muita gente, velho. E o que a gente fala para os caras? Bate, racha a cabeça, joga as coisas lá dentro de costura. É assim, me assusta muito, porque o Plex era muito utilizado, eu acredito que continue sendo, em provedor de hospedagem, aonde você pode comprar, né, um servidor de uma empresa, um acesso, e revender esse acesso. E o Plex era a interface, uma das mais conhecidas interfaces, para você fazer esse gerenciamento. Então, com o Plex, estava lá. Clique aqui para instalar uma SQL, clique aqui para instalar ou alguma coisa, clique aqui para subir um arquivo, instalar o Apache, atualizar, né, transferir arquivo. Você conseguia coordenar tudo pelo Plex. A interface amigável e fantástica. Né? Só quem já fez na mão sabe a facilidade que o Plex te dá. Agora, uma dessa daqui, cara, o Plex está avisando a galera, olha, tem um problema, corre e atualiza. Você acha que vai fazer aniversário igual essa da Cisco? Vai, porque o Henrique até colocou aqui, falou que o concorrente da cPanel, a cPanel vira e mexe também da SSBO. Farinha do mesmo saco, cara. Tá? É uma mão na roda para um monte de coisa. Você abre, você monta banco de dados de forma fácil, né? Você consegue fazer backup das suas coisas de forma fácil, você controla as sessões de forma fácil. É uma mão na roda para um monte de coisa. Só que as pessoas se atualizam. É a mesma coisa que o webmail. O webmail tem um monte por aí que o cara oferta com produto de graça porque ele é mais barato, é o open source e tal, e o cara começa a usar para coisa séria. Quando ele vê, já foi. Quando vê, tá um monte de amiguinho na rede dele brincando de botnet, né? Comando e control. Você falou do webmail, sem falar nos webmails que permite a execução de script, e daí para todas as situações de roubo de sessão, e executar script na máquina do cliente, totalmente possível. Então, são problemas que, às vezes, o empresário acaba não sabendo, não vendo e expondo seus clientes ao risco. É louco isso daí, cara. Aí tem outra coisa que aconteceu, essa aqui é mais louca ainda, né? A gente tá falando de problemas que os caras avisam, o cara vai lá e não atualiza. Não é verdade? Aí a Elastic, olha que coisa que é isso, que coisa maluca aqui. Os caras garantem, né, que tem um Zero Day com Remote Code Execution, né, no Defend EDR. Eles, assim, garantem que não tem. É isso que é a história, eles garantem que não tem. Então, assim, tem um problema, o pessoal começou a falar que existe problema, começou a falar que estão falhando no bug bounty, que não está sendo pago, e os caras falam assim, não, aqui não tem problema. Olha que briga boa. O nego fala que tem um problema, a empresa fala que não tem problema.
E a empresa aí vai aqueles caras do marketing e fala assim, olha, nós já pagamos mais de $600 mil de bug bounty. Nosso programa é super sério, né? E agora, quem que tem razão? O cara que está falando que tem um problema ou o cara que está falando que não tem um problema? Porque toda vez que o cara participa do bug bounty, faz uma delação e entende e mostra que está acontecendo um problema, mostra a prova de conceito, alguém da empresa vem e fala assim, essa prova de conceito não é válida. Passa 2 semanas e eles mudam a versão do produto. E aí, como é que faz? Eu coloquei essa daqui exatamente para a gente monitorar. Porque, assim, eles falam, né, estão dizendo, somos uma empresa séria, não tem absolutamente nada, mas tem o cara que pegou e falou que existe. Então, a gente vai ter que ver agora quem é que vai jogar o AIS em cima da mesa. Porque agora, assim, os caras deram a cara para bater e falaram assim, fizemos análise e não tem absolutamente nada, né? Daí tá aqui, né? A parte bonita tá escrito aqui que como é que fala? A empresa de segurança optou por não compartilhar a prova de conceito com, né, a Elastic. Uhul! Então, pode ser que isso aqui apareça em alguma conferência aí, ou que talvez até seja vendido e o cara, né? Elastic, dentro em breve, apareça, até o final do ano, aparece na mídia de novo, lembrando disso daqui. Situação indigesta aqui. Situação indigesta foi muito bem colocada, hein, cara? Muito bem colocado. Ah, meu Deus do céu, cara. Agora vamos falar de outro site de construção com inteligência artificial, né? Qual que é o nome desse aqui? O Lovable, né? Ele está ofertando possibilidade de abuso de atividades maliciosas. Aí, assim, como isso acontece, cara? Bom, os caras começam a utilizar a plataforma para maldade. Do mesmo jeito que tem um monte de gente começando a querer estudar IA agora, tem muito bandido que já está na frente no mínimo 1 ano e meio, né, Mate? No mínimo 1 ano e meio. E aí os caras começam a entrar, vibe coders, é isso mesmo. Aí o pessoal começa a ver o que faz, o que não faz, a empresa começa a fazer análise do que está acontecendo e apresenta situações que realmente muito do que ela oferta está sendo utilizado para maldade. E aí? Vai culpar quem? Quem inventou a plataforma para poder ajudar os outros? Ou as pessoas realmente perderam o senso da segurança e vai que vai, né? Qual que é o nome daquele que a gente fala? Go Horse, né? O método Go Horse de trabalhar, exatamente. Então... 1000 projetos maliciosos por dia, Mate. Então, Ale, o Lovable, eu já ouvi falar muito bem do Lovable, de você conseguir, com pouquíssimos conhecimentos de programação ou sem conhecimentos de programação, criar website, criar automação e fazer um monte de coisa legal. Ponto. Primeira parte está aí. A segunda parte é um negócio que a gente sempre falou, né? Você comenta assim, quando você abre a porta, né, pode entrar o anjo ou o demônio. Então tá aqui. Alguém descobriu que dava para usar para fins maliciosos. Cabe agora à plataforma tomar algum tipo de medida. Não tem outra coisa a ser feita. Só que agora, a quantidade de está bloqueando 1000 projetos por dia. Eu queria uma estatística de quantos já passaram e quantos ainda estão passando, né? Cara, criação de site falso, um monte de coisa assim, sei lá. Cadê? Embora o Lovable tenha lançado medidas de proteção desde julho, incluindo detecção em tempo real, varredura diária de objeto e um programa de segurança que bloqueia aproximadamente 1000 por dia. Os pesquisadores conseguiram criar site falso de uma varejista sem impedimento imediato. Assim, vai continuar o jogo do gato e rato, mas cuidado. Não tem jeito. Outro problema que está acontecendo direto é em relação ao QR Code, né?
Tem um monte de pesquisador da Barracuda, né? Nossa querida Barracuda, que ficou famosa há pouco tempo, né? De novo, por outras situações. Nossa querida Barracuda, os caras descreveram 2 novas técnicas que estão sendo utilizadas só com o QR Code. Eles estão chamando isso de quishing, né? Os nomes bonitos eles arrumam, né? Quishing. Eu lembrei do quick de morango, que era horrível, tinha aquele gosto desgranhento de Maria Mole estragada, cara. E aí os caras estão falando que as detecções automáticas, cara, são feitas com uma taxa de sucesso lá em cima para campanhas maliciosas. Cara, depois que eu vi, isso eu vi pessoalmente, e foi lá atrás, 2020, 2021, 2021, os caras colocando adesivo de QR Code em tudo quanto é cardápio de bar no Rio de Janeiro, o cara pagar, ver o cardápio, tomar um balão no site, ou pagar a conta com o Pix e pagar outra pessoa, ou pegar, chamar o Uber. Olha, faço Uber para a região para fugir dos bloqueios. O cara leu o negócio do coisa, ele era sequestrado, velho. Então, assim, está dizendo que tem técnicas novas, mas eu acho que são muitas técnicas utilizadas, inclusive a burrice humana, né, cara? Ale, tem 2 técnicas que eles fizeram muito legais aqui, tá? Uma das técnicas é o seguinte: existem alguns produtos que estão tentando analisar os QR Codes quando eles chegam por e-mail. Então, a Trend, o software de controle de e-mail... Antes de abrir, logo que chega na caixa. Exatamente. Então, é assim, a hora que o e-mail foi enviado, né? Eles pegam e antigamente eles, abre aspas, clicavam nas URLs para ver para onde ia aquilo lá. Hoje, o que eles fazem? Se tem figura, eles tentam fazer o OCR dessa figura, então o reconhecimento de caracteres ou de imagem para ver o que é, e se for um QR Code, eles tentam acessar para ver se é malicioso ou não. A primeira parte é o seguinte: o que os caras fizeram? Se você analisar uma imagem inteira de um QR Code, vai ser um QR Code. E se você separar ela em 2 metades? Já não funciona. Só que, né, para o software de inteligência, né, dos programas, são 2 metades, 2 imagens que acabam dando um QR Code inválido, então ele acaba passando batido, só que na máquina do usuário ele monta uma imagem única com QR Code malicioso. Primeira coisa aí. A outra que eles fizeram é mais maluca ainda por causa do seguinte: eles pegam uma imagem de um QR Code grande, legítimo, e põem um QR Code malicioso no meio, ou vice-versa. Tem 2 QR Codes, um em cima do outro. E daí, na hora que você aponta a câmera, o celular se confunde, ele não sabe para qual que ele atira, e a chance de atirar no errado é sempre maior, porque a lei de Murphy vai sempre ganhar, e a pessoa acaba sendo levada para o lugar errado. Então, são 2 técnicas bem interessantes, essas 2 aí, né? Essa segunda que você falou, Amata, essa segunda que você falou, já não é tão nova assim. Porque o que acontece? O QR Code ele tem aqueles 3 quadradinhos nos cantos que eles são os localizadores. Então já vinha gente fazendo esse tipo de coisa, só que não estava conseguindo ter sucesso. Agora, colocando dentro no meio da rabiscaiada lá, o celular, ele vai ver os 3 quadradinhos, ele vai focar sempre no que ele conseguir detectar. Ele vê o grande, ele vê o menor, na hora que ele está formando o foco, ele vai pegar o menor. E aí a maldade está ali escrita, né? Esse que é o negócio. Esse que é o negócio. Muito louco isso, hein, cara? Muito louco. Não é? Essa parte de ler antes de você abrir o próprio e-mail, eu achei muito legal. Isso eu não sabia. Isso deve ser bem bacana mesmo, puta sacada. E o cara dividir ainda. Então, a Trend eu acho que foi, se não a primeira, uma das primeiras empresas a fazer esse tipo de coisa, né? Trend, se tiver alguém assistindo, vocês podiam patrocinar o programa, né? Sem dó nenhum. Não, quando pode ser dó, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Pode escolher qualquer nota musical. Cara,
quando a solução é boa, a gente fala a verdade, é o que a gente está falando aqui, e fazendo propaganda de vocês de graça. Mas vai, segue. Bom, campanha nova de phishing também na área. Essa campanha nova de phishing está usando golpes em cima de sites falsos da Booking, né? Cara, isso daí, o próprio curso de IA que a gente falou agora mesmo, que está espalhando código nocivo, né? E o pessoal está fazendo coisa falsa para lá e para cá. Já vi gente utilizá-lo para fazer coisas da Booking e do, qual que é o nome daquele outro? A Trivago, também com tentativas de ataque. Por quê? A maioria desses que quando você vai comprar, querer viajar, procurar uma hospedagem, de cara o cara tem que compartilhar muito dado. E eles usam isso realmente, assim, que dá mais certo para pegar dados. Na hora de pagar, o cara até duvida, pensa duas vezes, mas para tirar dados das pessoas é o que mais acontece. E agora tem mais um aqui, onde eles usam esse sistema de escrita hiragana. O que esse hiragana faz? É aqueles de japonês, as coisas? Exatamente, deve ser hiragana, a pronúncia hiragana, correta. Isso. Né? No meio do nome do arquivo, da MSI, né? Eles colocam um ideograma japonês ali que tem, visualmente, é igual a alguma coisa do nosso alfabeto latino, né? E aí abre o MSI, cara. Olha que coisa louca pro cara começar a descarregar. Mas essa é a continuação, né? Do link malicioso. Mas a primeira parte é registrado um domínio e esse domínio ele tem caracteres especiais em outros idiomas. Nesse caso aqui, né, desse ataque contra o Booking que a gente está falando, são caracteres em japonês. Depois disso, nessa campanha específica, daí faz download do que for, né? E, poxa vida, eu acho que para enganar a pessoa, falar, pô, estamos te mandando um arquivo aí, você preencher com os seus dados para a gente poder fazer. Todo mundo sabe que o processo com agência de turismo nunca é muito fácil, e eu acho que acaba acreditando nisso daqui e pronto, cataplasma, né? Dançou. É facinho, né, fazer isso, cara. O cara tá tão com a cabeça cheia, querendo passear, ele não pensa. Vê a oportunidade, acho que... E outra, tem muito disparate, assim, de valores e locais, então ele começa a se deixar levar pela emoção e não pela razão, né, cara? Isso acontece muito. E aí faz merda. Bom, vamos lá. Apple, você tá com o seu Apple lindo, maravilhoso? Pois é. Ó, atualizações para sistemas operacionais do iOS 18.6.2, iPad 18.6.2, iPad 17.7.10, macOS Sequoia 15.6.1, macOS Sonoma 14.7.8, macOS Ventura 13.7.8. Cara, um monte de novidade de ataques que os caras descobriram. Então, se você tem qualquer coisa dessas que eu falei, ou se você nem lembra o que eu falei, vai no site da Apple e olha, infeliz, porque você precisa atualizar a porcaria do seu equipamento, tá? O negócio é feio, já é uma CVE que eles puseram o nome dela de 2025 43 e 300, né? Que está na estrutura da imagem de I/O. I/O. O que é I/O, Amante? I/O é input, output, entrada e saída. E daí tanto faz que tipo de coisa. Aqui, né, você tem um dispositivo de entrada que, sei lá, o meu dispositivo de entrada é o microfone, que é o dispositivo de saída para vocês é o alto-falante, né? Então, é isso aí, entrada e saída. E entrada e saída... Imagina você ter falha no que controla a entrada e saída dos seus equipamentos. Porque assim, eu dei um exemplo de áudio, né? Mas isso aqui tem a ver com leitura de arquivo, tem a ver com gravação de arquivo, qualquer coisa. Digitei no teclado, é uma interface de entrada. Tela é uma interface de saída. Então, isso daqui Criar a imagem, carregar a imagem, a entrada, sair, tudo isso. É bom pensar aqui que, né? Cara, mais uma vez, quando eu penso em Apple,
A Microsoft ela manda muito mais estruturada na segunda semana do mês, as atualizações, né? A Apple, eu acho que é só quando aperta muito ou quando a água começa a bater que eles correm e fazem. Mas estão fazendo e rolando. Vamos esperar e vamos ver, né? Agora, tem o dispositivo Apple, já deve ter acendido a luzinha falando precisa atualizar. Para um dia, entendeu? Vai tomar banho, clica lá, né? Quer dizer, não, primeiro clica e depois vai tomar banho e deixa atualizando. Fazer o quê? Não tem muito o que fazer, não. Você não vai ficar embaixo do chuveiro olhando o celular, né? Então, alguns minutinhos que vai salvar muito dinheiro do seu bolso e menos dor de cabeça, não é verdade? Custa nada. Atualiza, criatura! Né? Deixa as pessoas mais felizes, fica feliz também. Muito bom isso. Bom, a Europol confirma que eles colocaram que um hamster... Qual que é o nome do hamster? Quilin, é isso? Ou é Oilin? Agora eu nem estou enxergando direito essa caceta aqui, velho. É Quilin. Q-I-L-I-N. Não sei nem como que fala. Coisa de chinês, essa desgraça aqui, cara. Pode ser. Mas deve ter uma pronúncia bonita, Alexandre. Quilin. Vindo de dentro, assim, né? Para mim, isso daí nada mais é do que um esquilo manco, cara. Pode ser também. Faz sentido. E aí os caras estão falando que tem um hamster que está cobrando, né, 50 pau de recompensa. 50 mil dólares. E nossa querida Europol está falando assim, não, isso é mentira. Isso foi divulgado no canal do Telegram. Né? Não existe isso. Cara, esse é o tipo de coisa que os caras estão falando que é uma farsa, mas você não ficaria pé atrás pra caramba a partir do momento que você tem um hamster que, se você recebe uma informação que está sendo cobrado 50 mil dólares para você que está com um hamster chamando Quilin, esquilo, o nome que for, cara, você vai simplesmente acreditar na Europol ou você vai fazer besteira? É uma situação complicada essa aqui, hein? Ô Alexandre, pensa no seguinte, você é da gangue, você cria um canal no Telegram para ver quem é que vai mentira. Para ver quem é que vai te dedar, para você poder ir pegar o cara na paulada depois. Pensa nisso. Ele está utilizando como outro fins isso aqui, né? Está pensando em outro resultado. Exatamente, porque, cara, pensa bem, você vai lá, sua denúncia é anônima, eu falo lá, é o Alexandre, só que você tá ouvindo, daí você vai bater na minha casa, você fala, o que você tá me dedurando aí, qual que é? Isso aqui é perigosíssimo o esquema, né? Perigosíssimo. Ter canal, né? Cara, e como é que você faz isso? Hoje em dia, tudo baseado no dinheiro. Você comprou, né? Você criou a sua conta. Se você pagar, você tem ela autenticada. Tá bom? Não foi porque você era você, foi porque você pagou. Aqui, principalmente no Telegram, que é mais terra de ninguém, isso aqui é sinistraço, hein? É sinistraço. Então, Europol colocaram ainda? Os caras falaram assim, o canal é falso, os responsáveis admitiram que a iniciativa foi criada apenas para trollar, cara, pesquisadores e jornalistas, né? Na verdade, eles jogaram a semente para ver quem que tá do lado negro da força ou tá traindo eles, cara. Também. Eu vejo as duas possibilidades. É assim, baseado até que no que você falou, eu lembro que alguns anos atrás, uma grande indústria de antivírus colocou um arquivo no Vírus Total que dava todas os indícios de ser um arquivo malicioso. Mas não tinha nada, né? O arquivo ele foi construído propositalmente. Daí, assim, primeiro só uma empresa pegava. Depois apareceu 2, 3, 10, todas quase, né? E o arquivo não tinha nada de malicioso. E daí apareceu numa conferência os caras pegando e falando assim, tá aqui para os nossos amigos que não sabem fazer análise e só sabem copiar as coisas dos outros. Braba.
Braba. Isso aqui tá cheirando o mesmo tipo de ataque também, viu? A Europol se meteu porque acho que o barulho foi tão alto que se ela não se manifesta, dá a impressão que ela não está olhando nada. Então ela aproveitou para falar assim: ô, estamos vendo, presta atenção, cuidado aí, que nem tudo que reluz é ouro. Não é verdade? Mas que é estranho isso, qual que é o fim real? Foi feito para enganar pesquisador e jornalista. Cara, eu acho que tem muito mais coisas que a gente não está vendo aí. Inclusive, o quanto que isso pode se espalhar. Não é, mas, putz, de vez em quando eu acho que precisa, viu, Ale? Alguém dar um banho nesses caras, porque assim, você bem sabe, tem jornalista e tem pesquisador que são os caras de uma fonte só. Então o cara pega e ele é alarmista porque ele tá olhando alguma coisa lá, saiu lá e ele quer aparecer primeiro, né? E daí, olha lá, ó, o Dalton colocou exatamente a melhor frase de todas. Eu vou gravar essa daí, Dalton, vou até anotar aqui. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que reduz é Wicca. Muito bom, cara, muito bom. Essa tem que anotar mesmo, mas tem que anotar. Essa é boa, essa é boa. Bom, vamos lá. Vocês viram quem foi preso hoje? Isso é notícia de hoje, cara. Vocês já ouviram falar de um cidadão chamado Noah Michael Urban? Não? Ou também conhecido como King Bob, Gustavo Fring, Elijah Sosa? Pois é o Scattered Spider. O Hacker Spider, ele foi sentenciado a 10 anos de prisão. Hoje, 120 meses, porque ele se declarou culpado em abril desse ano, né, por acusações de fraude eletrônica e conspiração. Esse cara aqui, a gente já falou, inclusive, de umas investigações que o FBI estava fazendo com ele quando ele foi preso, né, quando ele teve a intimação. Agora já está saindo a sentença, 120 meses. Você já parou para pensar? Você fazendo merda na internet, você ficar 10 anos na cadeia, cara, porque você foi brincar com os americanos. A gente falou agora, semana passada, que o cara americano pegou o africano lá na França, extraditaram o cara para os Estados Unidos, porque ele estava mexendo com o imposto de renda americano, roubando dados e distribuindo restituições. E agora que esse cidadão aqui foi para os cambal e ainda vai ter que pagar 13 milhões de dólares de restituição. De onde que ele vai tirar essa grana, velho? Não, mas, Alexandre, assim, a notícia é bacana. Eu gosto de notícia desse tipo, porque assim, ó, o cara admitiu ter ganho vários milhões de dólares, né, com os crimes dele, mas ele perdeu grande parte em sites de aposta. Cara, o dinheiro não é seu, entendeu? Então, perde tudo mesmo, né? Tem um conhecido seu que falava o seguinte, que metade da grana dele ele tinha gasto com bebidas, drogas e mulheres. O resto ele tinha desperdiçado, entendeu? Sei muito bem quem é. Meu Deus do céu. O cara ainda teve a manha de falar que a sentença é injusta, cara. Olha lá, alegando que não considerou que sua juventude como fator atenuante. Amigão, eu tenho certeza que você sabia que era crime. Não vem com esse papinho pra cima de mim, não. Entendeu? Saber que tá fazendo coisa certa e errada é bem fácil, entendeu? Cara, ele fazia um monte de treta e ficha via SMS, tudo que ele ganhou, ele gastou em aposta. Pô, cara, pelo menos ele podia ter gastado com drogas, bebidas e mulheres, que nem certa pessoa que a gente conhece. Não é verdade? Desperdiçou dinheiro com aposta, cara. Isso cai bem pro Brasil da atualidade, que tem bet em tudo quanto é lugar, né? Você respira bet hoje no Brasil, né? Até o Robinho, nós falamos aqui dentro da cadeia, tá montando o Henrique deu um nome muito legal, como é que era? Chindrobet, não? Eu esqueci qual era o nome que o Henrique tinha colocado. O Henrique tinha colocado um nome muito bom aqui, cara.
Mas, bom, cara, a, a coisa está ficando feia. O que eu vejo quando eu penso assim, muita situação de gente que está sendo presa, né, são coisas que muitas outras pessoas fazem cotidianamente, brincando, achando que é legal. Ah, vou brincar na escola com esse phishing aqui que ele funciona direitinho. O negócio cresce, toma proporções absurdas, o cara tem uma ideia brilhante, como nós já vimos pessoas próximas da gente que fizeram isso. Começa a tirar foto com um monte de cabelo, óculos, né? Barba sem barba, foto de ladinho, foto isso aqui. Uma hora a casa cai, cara. E aí, como é que faz? Como é que faz? Vai Então, chorar porque vai ficar preso 10 anos, porque é novinho? Ah, eu só tenho 17 anos, é isso? cara, a gente fica triste porque a justiça não é um pouco mais rápida, né? Mas quando funciona, tá aqui, ó, tá? Parabéns para quem prendeu, para quem julgou, para quem condenou. Agora, amigão, curte a cadeia. Fazer o quê? Como é que é? Vai chorar onde que a mãe não escuta, né? Aqui, exatamente, não tem o que fazer. Galera, as notícias foram bem dinâmicas hoje. A gente pensou nisso daí. Como é que a gente vai sortear as coisas para os caras, Mate? Porque não dá para a gente esperar nosso querido Kill, porque o Kill tá tão ferrado com a faculdade, velho. E a gente queria fazer com um parceirão aqui. O que a gente faz, cara? Faz na semana que vem, convida alguém, vê se algum santo aparece. Vamos convidar alguém semana que vem, de qualquer jeito, pra gente resolver isso daí. E o pessoal já começa... O que disser não, azar. Vamos atrás de outros. Exatamente. Já vamos desde já para o pessoal já poder reservar a agenda. Eu vou falar com o Emerson, que o Emerson falou que estava a fim de fazer um programa com a gente. Doutor. Perfeito, entendeu? Perfeito. Boa, pode ser. Ótima. Porque aí a gente toca até no assunto daquele que nós cortamos hoje, que tem a Celebrite e tudo mais. Opa, sem dúvida, sem dúvida. Entendeu? Porque é importante o pessoal entender a diferença, né? Não interessa quem são as pessoas, interessa os detalhes técnicos aí no meio. Exatamente, né? Aí, com a pessoa também do ramo falando, vai deixar mais claro que caminho que está sendo tomado embasado nas leis, né? Vamos ver se ele consegue mesmo. Ele já tinha falado para mim que estava afim, e só não confirmou, né? Ele fala que está afim, mas não confirma e quebra as pernas. Mas tudo bem, vou falar com ele e a gente consegue fazer isso daí. Perfeito. Beleza, galera? Mas a gente promete, com ou sem ninguém, o próximo programa que a gente está fechando dia 28, mês de agosto, vamos colocar essas assinaturas para vocês. Perdoem-nos, mas essa correria de DEF com tudo, não tem como, gente, não tem como. E outra coisa, né? Pessoas que a gente conhece muito próximo a gente, que costuma fazer o programa com a gente, eles assumiram novas posições dentro das empresas. E aí eles estão ficando enroscados, né? O Fausto, com aquele problema lá que aconteceu com ele daquela turma, o Kill virou diretor da outra parte, o outro amigo está viajando que nem louco para lá e para cá. Então as coisas ficam complicadas, mas a gente vai fazer isso direito. Aí tem o nosso amiguinho também, né, que a gente cobrou para caramba lá na 7BR, que mandou até mensagem para mim no celular aí, falando assim, olha, eu não esqueci não de vocês, viu? Que bom, que bom. Não esqueci de você. Eu falei, tá bom, então, amanhã foi ontem isso. Eu falei, amanhã você fala com a gente? Não, eu tô de plantão, né? Eu vou ficar de plantão até sexta de manhã. Eu falei, tá bom. Então vamos ver. Quem tem medo. Bom, pelo menos tinha que aparecer só, mas beleza, vai, segue o jogo. Beijo gigante para vocês, tá? A gente está terminando mais um programa com um monte de informação. Uma semana que está deixando a gente triste é que o relaxo, a falta de responsabilidade e bom senso que as pessoas estão tratando de segurança nas últimas semanas está deixando a gente bem chateado com muita coisa aí. Mas vamos ver se as pessoas de bem, pelo menos vocês, levam essa semente da boa conduta adiante. Eu vou deixar um beijo gigante para vocês
Eu vou ver um dorsal atlântico agora para ficar nervoso. Você curte isso aí, Mate? Sei lá o que é isso. Esse cara faz. Cara, para mim você está tentando falar Klingon. Para mim é parecido. Então, é parecido. Então, vai ter no Sesc ali, eu vou lá no Sesc. Fiquei sabendo agora, você mandaram mensagem, que eu vou lá no Sesc ver se tem ingresso. Se tiver ingresso, eu vou entrar para ver o barulho lá. Um bate-cabeça, fazer um pogo, uma roda, dar um rodo em meia dúzia, mandar uns 3 para o hospital sem dente na boca. E amanhã tá tudo certo. Cotovelada para tudo lá. Tá na regra. Faz parte. Né? É só uma disputa de espaço. Beijo! Cuidado, Mate! Trouxemos luz aos cantos mais escuros da Dark Web, num programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, uma linguagem fácil, divertida, extrovertida e informativa, porém sem nunca perder a dose de polêmica e acidez. Obrigado, boa noite. Programa Ed Zone.